Agora, para os cinéfilos de plantão... Câmera cega. Quer atuar de forma autônoma e construir sua estabilidade financeira? Saiba como isso é possível com o plano de negócio do grupo Rinode. Para mais informações, entre em contato comigo pelo WhatsApp na descrição. Fala galera do Câmera Cega, e hoje estamos trazendo aqui mais uma entrevista super especial que vem agregar para a nossa série de entrevistas com dubladores, pessoal. Hoje trazendo ele, Leonardo Camilo, também conhecido como Léo Camilo, que é a voz do personagem Ikki de Fênix, do clássico anime Os Cavaleiros do Zodíaco. O Léo, ele conta um pouquinho pra gente aí da sua trajetória na dublagem, da visão que ele tem do cenário da dublagem brasileira atual, levando aí em conta toda a sua trajetória nesse segmento aí, mais de 40 anos de experiência nesse ramo. E queria agradecer imensamente ao Léo por ter topado conversar com a gente, por ter compartilhado a sua trajetória. Não vou me deter aqui, galera, vou deixar logo vocês com o Léo, porque eu sei que é ele que vocês querem ouvir. Só vou pedir que vocês deixem aquele like favorito para dar aquela força para o canal, para o nosso canal, se curtirem essa entrevista. Interajam também muito com a gente nos comentários, comentem aí qual foi o personagem que ele dublou que mais marcou você. Vai ser sempre um prazer estar interagindo com todos e com todas nos comentários. Beleza, pessoal? E fiquem agora com Léo Camilo. Um abracéfilo para todos. Aquele abraço cinéfilo! Oi, Lucas. Eu venho já desde os 14, 15 anos envolvido com o teatro, isso quando eu morava em Recife, lá para os anos 70, 75, 74, 75, mais ou menos. E aí eu iniciei essa minha experiência em teatro e depois de alguns anos, com 17 para 18 anos, eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei um ano lá. No Rio de Janeiro, eu conheci um ator, e a gente, quando é jovem, ator e tal, a gente vai sempre dando dicas um para o outro, porque é assim que funciona, né? Tá acontecendo um teste, não sei aonde, tal, um avisa para o outro. E alguém me falou de uma dubladora que a pessoa ia naquela tarde, aí eu acabei indo com ela, que chamava Peri Filmes, no Rio de Janeiro. Isso era lá. E eu fui uma vez para conhecer aquele universo, né? Cheguei lá, uma sala escura, projeção tipo um filme assim, de 16mm, que era na época. E aí eu entrei lá e me apresentei, ator e tal. O cara me botou lá para fazer uma ponta, mas era uma ponta mesmo, que ele falava: sim senhor, eu já vou resolver isso, e saía. E foi então a minha primeira experiência. Eu achei fascinante, achei bacana fazer aquele universo diferente. E isso ficou.
Isso foi já em 77, no Rio de Janeiro. Eu nunca mais voltei ao local, também não fui escalado para nada. Um ano depois eu estava em São Paulo, em 1978. E já naquele ano eu ia para tudo, aí ia para televisão, ia para o teatro, e eu ganhei um teste no Teatro do Césio que me fez ficar aqui em São Paulo. E consequentemente eu fui batalhando outras coisas, aí fiz novela, fiz cinema, fiz 2 novelas seguidas na época, O Meu Pé de Laranja Lima e Os Imigrantes. Que fique. Ela é minha mãe. Fico com isso na cabeça o tempo todo. Eu não pude dormir. Depois eu fui para a TV Cultura fazer outras coisas. E nesse ano de 78 eu conhecia que aconteceram muitas coisas, eu conhecia a dublagem. Também através de um amigo. Eu tô indo para um lugar que vai ter uma escolinha, chama BKS. E aí eu fui para BKS e chegando lá, eu então me deparei com essa tal escolinha, que era ficar lá sentado num banco. E eu não me lembro exatamente a primeira coisa que eu fiz, porque funcionava assim, o diretor, no caso a diretora, que era a Neide Pavani, você ficava num banco, todo mundo lá sentado, porque o principal, as outras pessoas que iam entrar com o principal, tinha que estar todo mundo lá no mesmo momento, porque não havia negócio de pista, essas coisas. Bom, então, levanta, vai lá, Leonardo, faz aquele homem 2 ali, o rapaz 23, aí você ia lá e fazia o rapaz 23, que eu era novinho, né, eu tinha 20 anos. Bom, essa foi minha primeira experiência e eu comecei, aí fiz novela, me afastei um pouco. Na volta, eu fiz um teste para Chips e ganhei o Barisca, que era um dos policiais, que era um policial loirinho que inclusive era motorizado, era de carro, não era de motocicleta. Então, porque Chips eram 2 caras, né, de policiais de motocicleta. Não, cara. Mas sabe, ninguém se mete comigo. Saia de mansinho, sacou? Bom, e essa foi o meu primeiro fixo, o meu primeiro trabalho, assim, que eu considero, que foi o início de tudo, porque antes foi mais o aprendizado e tal. E a partir daí outras coisas foram surgindo e os anos foram passando, quando eu vi já são mais de 40 anos de janela. Então, realmente assim, quando se fala de anime, eu fiz Dragon Ball Z lá no começo, fazendo o Piccolo, né? Não se preocupe, mesmo sem o braço, não me renderei e continuarei lutando. Depois veio Cavaleiros. Agora, o Cavaleiros realmente assim foi um divisor de águas, né? Antes de Cavaleiros, e a dublagem mesmo virou uma outra coisa, assim, começou a sair dos estúdios, ir para os eventos e tal. Então eu considero realmente o Ikki o personagem mais importante que eu fiz, que teve mais repercussão. Eu sou o Ikki, o Cavaleiro de Fênix. Eu renasci das cinzas para viver uma outra vida. Finalmente você apareceu. Que bom vê-lo. Viemos aqui buscar a máscara da armadura de ouro. O grande mestre gostará de vê-lo. Também gostaria de ver o mestre. Eu farei com que ele pague por tudo. Ave Fênix! Agora, saindo da seara dos animes, tem muitos filmes que eu dublo: o Nicolas Cage, o Richard Gere, o Pierce Brosnan, Bruce Willis e outros mais. Agora, o trabalho, para mim, em toda a minha carreira, que eu considero um dos trabalhos mais difíceis, foi Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli. É um filme que passa todos os anos na Record, lá pela época da Páscoa ou no final do ano. Normalmente é um filme muito longo e tal, e eu dublei o próprio, né, o Jesus,
que foi uma honra para mim e também um trabalho muito difícil. Realmente foi considerado, para mim, o trabalho mais difícil, mais importante na minha carreira. Vocês ouviram esse homem? Eu não encontrei tanta fé entre o povo de Israel. Pode ir. Sua fé curou seu criado. Agora, recentemente, eu tive uma experiência ótima. Não sei se você já assistiu Mowgli, o Menino Lobo. Esse último que está inclusive na Netflix. Onde eu dublo Bagheera, que é uma pantera negra, que ele que conduz a história e ele que dá uma orientação assim pro Menino Lobo, né? Pro Mowgli. E aí foi um trabalho diferenciado, com uma proposta de voz diferenciada. Se você não viu ainda, eu proponho que você veja para você ouvir a minha interpretação. Se você já ouviu esse filme, se você já teve contato com ele, você vai perceber que é uma proposta totalmente diferenciada de voz. O quê? Agora a gente vai ter que se curvar para os búfalos? Presta atenção, não é brincadeira. Você tem que correr para a ravina. Do que você está falando? Vá para o norte, onde o céu brilha à noite. Encontro você no caminho. Então esses são os trabalhos que de repente marcaram mais a minha carreira. Olha, isso eu posso falar com propriedade com relação a essa coisa de dublar junto, dublar separado, porque eu venho da dublagem lá do tempo da projeção de 16mm. Eram 2 projetores e dublava em película mesmo, né? A gente projetava como se fosse um filme, uma película. Não era nada digitalizado. Não havia condições de ter pista para gravar pessoas separadas. Então, por isso, o trabalho era muito mais artesanal. E, consequentemente, também tinha uma coisa de... Quando você dublava junto, a coisa fluía mais assim, sabe? Dava um molho melhor, porque os sentimentos estavam todos ali, ninguém ficava ouvindo o que o outro gravou para fazer a reprodução em cima ou para contracenar com a outra pessoa, era todo mundo junto. Isso era muito legal. Eu acredito que dava uma coisa mais forte assim na dublagem. Porém, os tempos mudaram, foram implantadas outras técnicas e outra tecnologia também, com equipamentos ainda analógicos, até chegar um dia totalmente digitalizado, com um programa de computador que é muito usado com música, muito usado na música, que chama Pro Tools. Esse permite infinitas pistas, ou seja, você pode gravar todas as pessoas separadamente, que não há o menor problema. Permite também que você puxe um pouco o som, jogue um pouco o som para frente, aperte um pouco ou estique um pouco esse som, o que dá uma agilidade muito grande no trabalho, porque o ator não precisa ficar repetindo muitas vezes. Às vezes ele começou um pouquinho atrasado, eu tenho como puxar. No analógico, não. Analógico, além de ter que ter mais pessoas dentro do estúdio, se um deles errasse dentro de um anel, por exemplo, não tinha edição. E a edição era muito mais difícil, só se houvesse assim, uma pausa muito grande e tal. Então você repetia muito mais e tudo, o trabalho demorava mais. Como hoje a coisa aumentou muito, inclusive produção e tudo mais, e ficou dessa forma toda digitalizada, hoje então o pessoal dubla sozinho. Eu sou das antigas, então eu ainda prefiro aquele calor humano, aquela interpretação junto, todo mundo. Quando tem um vozerio, tá todo mundo junto. O vozerio é quando aquele fundo, né, numa festa, ou aquele som que você ouve assim enfim, tá acontecendo uma cena aqui, tá acontecendo alguma coisa lá atrás. Isso a gente chama de vozerio. Mas enfim, eu como diretor,
já há mais de 25 anos, dirijo filmes de dublagem, a gente vai se adaptando a tudo. Mas eu ainda sou das antigas, eu prefiro o tempo do analógico. Então, eu como artista, realmente assim, confesso que eu fico muito dividido. Eu gosto das duas coisas, gosto de dirigir, gosto de atuar. Agora, é um caminho que você tem que traçar, que é, no começo, você tem que atuar, até porque para você ser diretor, você precisa ter no mínimo 7 anos como dublador. Então, essa é a ordem natural das coisas. Agora, eu tenho uma paixão muito grande pela interpretação, adoro o momento que eu estou dublando, acho, assim, para mim, sempre um trabalho desafiador, eu estou sempre me cobrando, e durante minha carreira eu consolidei um trabalho muito forte dentro da dublagem, conforme eu já até comentei com você, eu tenho vários atores que se tornaram meus bonecos. Boneco é quando você dubla aquele determinado ator e você fala, aquele cara é meu boneco, entendeu? Então, é isso. Minha carreira como dublador consolidada. E já depois de mais ou menos 10 anos, entre 10 e 15 anos que eu dublava, eu então tive a minha primeira experiência na Dubla Vídeo, que é uma empresa que eu ajudei praticamente a inaugurar, a iniciar, porque nós passamos uma noite toda dublando um filme nessa empresa que é de um amigo meu, hoje uma grande empresa de São Paulo, onde eu dirijo lá, apesar de ter passado já por quase 10 casas ou mais em São Paulo durante esses 30 e tantos anos de direção. Eu gosto muito de dirigir. E também tem uma coisa muito importante, a direção, ela me dá um banco de horas bom, entende? Para a questão de faturamento. A dublagem, se você ficar só dublando, os buracos são muito grandes. Apesar de que eu dublo bastante, eu tenho bastante solicitação, mas eu gosto muito de dirigir, porque a direção ela pega um outro aspecto. Por exemplo, você pega o filme, leva para casa, assiste, muitas vezes você escala os dubladores, as pessoas, fulano vai fazer esse personagem, Beltrano vai fazer esse outro. Então, é um trabalho assim, onde você entra mais no filme, você é obrigado a assistir o filme para contar para os dubladores, para você saber o que você está fazendo na obra. Porque a grande direção e a grande dublagem, para mim, é aquela que interfere o mínimo possível no original. Não é? Eu acho que a adaptação ela tem um limite. Então, a questão até de vocabulário, adaptação de piada, por exemplo, que é uma piada que não tem nada a ver, que é americana, por exemplo, se adapta, coloca... Agora, com muita parcimônia, com muito cuidado, para que você não interfira muito na obra. E eu adoro esse trabalho por isso mesmo, porque ele te dá uma coisa onde você passa por todo o filme, você dirige todas as pessoas e é muito legal quando você vê o resultado. E, agora, das minhas direções, uma que eu mais curti, porque, além de tudo, era uma grande série, chamava Breaking Bad. Não sei se você chegou a ouvir Breaking Bad. Se você ouviu, foi uma dublagem muito bacana, muito bem trabalhada, onde eu dirigi toda essa série. Então eu gostei demais de ter feito. Deixa eu ver se eu saquei. Eu roubei sua droga, depois desci o cacete no seu parceiro, e você vem aqui e me traz mais cristal? Que plano brilhante! Brilhante. Acho que você não entendeu uma parte. Isto não é cristal.
Bom, eu tenho, como eu te falei já, esse ano já vai para 41 anos, desde 1978, né, década de 70. Então muita coisa mudou. Inicialmente porque na época havia 4 canais de TV. Então só em São Paulo tinha a BKS, a Odil Fonobrasil e a Alamo. Só eram essas 3. A Odil Fonobrasil, logo que eu comecei a dublar, o Odil fechou. Então ficou a BKS e a Alamo durante algum tempo. Alguns anos depois, e a tecnologia mudando, começou a era do VHS. E você deve conhecer era uma fita, né? Uma fita grande, você deve conhecer VHS. Então, o VHS, aí veio a febre das locadoras de filmes. E isso já aumentou um bocado, além da televisão, que eram os 4 canais só que a gente dublava, era praticamente só filme para esses canais. Então já aumentou bastante com a coisa das locadoras. Algum tempo depois veio a TV a cabo. Inicialmente foi até um furo na água, porque alguns poucos canais só que dublavam os produtos. A maioria era tudo legendado. Inclusive esse foi um fator até de ter demorado, assim, eles não conseguiram vender tanto a assinatura de cabo, justamente porque a grande maioria das pessoas não tinha condições de acompanhar, né? Então aí eles perceberam isso, os canais que tinham coisas dubladas eram muito mais assistidos, e isso fez com que os caras mudassem a cabeça e passassem a dublar tudo. Bom, esse mercado foi crescendo, os canais a cabo foram aumentando, a tecnologia, como eu te falei, e a velocidade do trabalho, o que se levava uma semana para dublar um filme, por exemplo, um longa, hoje se dubla em 2 dias. Quer dizer, a velocidade é outra, o ritmo é outro, a quantidade de canais é absurda. Hoje a gente dubla para cinema, tem muito videogame que estão sendo dublados. Dublamos para avião. Enfim, é muito grande a quantidade de trabalho que tem relacionado. Então, o mercado melhorou muito nos últimos anos em termos de produção e tudo mais. E, infelizmente, talvez por isso mesmo, por esse crescimento muito rápido, o elenco ele não se qualificou à altura. Ou seja, como eu te falei lá no início, eu passei 10 anos, passei quase 15 anos para um dia ser um diretor. Hoje, até inclusive essa coisa dos 7 anos, às vezes nem está sendo levado em consideração. Tem diretor mais jovem do que 7 anos de dublagem. Hoje, um ator jovem está começando ainda a carreira, de repente ele faz um teste, porque assim, é muito volume de trabalho, então não tem uma quantidade de elenco que seja experiente nesse aspecto, entende? Então que tenha o estofo de fazer aqueles trabalhos. Mas como o mercado é muito grande, fatalmente as dubladoras se obrigam a ter esse elenco B, esse elenco C, o que, na minha visão, prejudica um pouco a qualidade da dublagem. Depois o mercado cresceu tanto que tem trabalhos em Campinas, tem trabalhos em Curitiba, se não me engano São José dos Campos, aí tem estúdio em Miami, tem em Santos, e isso fez com que o elenco que foi formado não tenha a qualificação, entende? É muito difícil, é um trabalho muito específico, não se faz assim de uma hora para outra. E as pessoas, como pegam, às vezes, faz um teste, aí faz um principal de algum filme, ele acha que ele já é um dublador, entende? Então ele às vezes entra no estúdio com o nariz empinado.
o que não funciona para dublagem, né? Tem que ter muita humildade, é um trabalho artístico muito difícil e tal. Mas eu não reclamo, eu acho que os tempos eles vão mudando mesmo, as tecnologias vêm e a gente tem que abraçar isso e ir se adaptando. Na realidade, em termos de mercado, melhorou muito, mercado financeiramente falando, e em termos de elenco, a coisa está um pouco, vamos dizer, fora da nossa mão, assim, sabe? Muita gente fazendo e nem todos com condições de realmente estar fazendo um trabalho maior. Então é o seguinte, cara, olha, tem uma coisa muito louca na minha vida que é o seguinte: eu tenho 2 casas. Uma é uma que eu fico em São Paulo durante a semana, porque lá ou eu estaria em São Paulo ou no Rio de Janeiro, né? Mas como eu vivo em São Paulo a vida inteira, eu tenho que estar lá para trabalhar. E no final de semana, eu venho para a minha segunda casa, que é a casa da minha família, a casa da minha esposa, do meu filho. E eu trabalho a semana toda sempre pensando nesse final de semana que eu venho, que é curto, né? Só sábado e domingo. Mas é assim que é a vida. A minha esposa é professora aqui em Araraquara. Meu filho tem escola, tem os cursos, as coisas que ele faz aqui. E a minha esposa também tem uma escola de dança já há 25 anos aqui na região. E eu jamais pensaria assim em levá-la, por exemplo, para São Paulo para aquela loucura que é São Paulo, uma vez até que ela já é bem sucedida aqui e não tem que mexer nisso. E eu também não tenho que aventurar mais nada, a não ser continuar a minha profissão lá. Então a gente tem essa coisa de viajar toda semana. E o meu hobby, eu descobri mais ou menos há uns 8 meses, a pedalada. Antes eu fazia 5, 10 quilômetros e tudo, e agora eu comecei a pedalar de verdade. Então o meu grande hobby hoje é pedalar. Eu fico o final de semana, nem que seja um dia só, domingo, se eu consigo às vezes pedalar no sábado, mas aí eu estou pedalando bastante, 70, 80, 90 quilômetros. E é um hobby muito bacana, eu adoro fazer. E inclusive eu vou pela terra, eu não pedalo em asfalto, sabe? É mountain bike 100%. Então vou para Cachoeiras, vou para outra cidade vizinha aqui, Matão, Santa Lúcia. Tem várias cidades aqui que inclusive é muito legal, que você vai pelo meio dos canaviais e lá você chega em cachoeiras maravilhosas, lugares ótimos de pedalar. E nessa minha pedalada aí de 8 meses, eu me agreguei a um grupo aqui, um grupo de pedaleiros, e inclusive o nome do nosso grupo acabou ficando Pedaleiros, e a gente pedala sempre no final de semana, o que é bom também para a questão de segurança, né? Pedalar mais de um junto. E é isso, o meu grande hobby é esse, eu estou adorando, e durante a semana, quando eu fico em São Paulo, eu nado. Terça, quinta e sexta, para poder manter a forma também, é uma coisa que eu adoro fazer. Sinal, até a natação é mais antiga na minha vida. Eu, já desde rapaz, eu sempre morei em litoral, então gostava muito de nadar, de ir para o mar, de coisa assim. E de um tempo para cá eu venho nadando para manter a forma e tentar não engordar muito. Eu nado 3 dias por semana lá em São Paulo. Uma dica que eu poderia falar para os novos dubladores é o seguinte: o mercado é aberto, o mercado está aí para talentos. O que nós queremos são talentos. Então é muito bem-vindo aquele que queira iniciar a profissão, e óbvio que não é uma brincadeira, então não se passa a mão na cabeça de ninguém. Se a pessoa tem talento, fica. Se não tiver, ainda assim encontra algum respaldo no mercado por conta daquilo que eu te falei, de um mercado muito grande, muitas dubladoras e tal. Agora, é preciso estudar, é preciso fazer um curso,
é preciso ter o DRT, que é o registro profissional do ator, que é dado pela Delegacia Regional do Trabalho de São Paulo, junto ao sindicato. Quando você tem cursos que te dão direito ao DRT, você já tem uma condição direta de fazer um curso de dublagem, por exemplo, que eu indico também. Acho importante, porque aí a pessoa já não chega tão leiga. E hoje tem bons cursos em São Paulo, como da Universidade da Dublagem, de um amigo meu, o Wendel Bezerra, você deve ter ouvido falar já, claro, que é o Bob Esponja e outros, né? Pois bem, então é isso. Eu acho que o caminho mais curto é o mais correto. É você ir atrás de um curso de teatro, depois entrar com o seu registro profissional, faz um curso de dublagem e aí você tem direito, então, a partir daí você começa a visitar as casas de dublagem e se você lembrar de mim, se alguém que estiver ouvindo isso um dia quiser me conhecer, já está convidado de antemão, pode ir no estúdio onde eu estiver, entre em contato comigo. Normalmente eu estou dirigindo na Dubla Vídeo. Mas eu poderia estar em outro lugar, caso as coisas, o trabalho é sazonal, o trabalho você não, na verdade, não é contratado de nenhuma casa. Então, às vezes, você está numa outra. Mas, em princípio, eu estou na Dubla Vídeo como diretor e a pessoa que quiser, se vocês quiserem fazer uma visita, marca, liga na Dubla Vídeo, não tem o menor problema e eu terei o maior prazer de atender, beleza? E aí fica lá comigo, conhece um pouco de dublagem, beleza? Para os meus fãs, eu quero dizer que eu tenho muito carinho, muito respeito por todos vocês, porque sem vocês eu não tenho o espelho do que eu faço. Então, vocês fãs são o que eu preciso para ter a resposta do meu trabalho. Não adianta eu fazer o trabalho, eu gostar ou alguns colegas meus aqui gostarem e eu ter um retorno disso como trabalho e tudo mais, se eu não tenho o que é mais importante, que é o retorno das pessoas que curtem o meu trabalho.